a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje eu trouxe para você um versículo que, ao mesmo tempo que ele é muito lindo e muito sério, ele me faz rir muito. Vou contar para vocês por quê. A palavra de Deus que eu quero conversar com vocês é a que está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Olha o que diz a palavra de Deus. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Olha que coisa interessante. Quando eu ainda estava nativa como psicóloga, não aposentada, e tinha o meu consultório, eu recebi no consultório uma querida, e ela, no momento, sozinha, tendo que cuidar de 5 filhos, mas pense numa pessoa sem nenhum controle de nada, de nenhuma criança, ninguém obedecendo, ninguém fazendo absolutamente nada do que ela falava, do que ela gritava, do que ela pedia, do que ela queria, nada. Ali era assim um terror. E na primeira, segunda sessão eu fui ouvindo e vi que estava faltando uma série de coisas que precisariam ser começadas a ser ensinado, mesmo porque ela estava começando um caminhar com Cristo, ainda não conhecia muito a palavra de Deus, e eu trouxe para ela justamente esse versículo. E eu estava ministrando ao coração dela que quando ela chegasse para falar alguma coisa para os filhos, aquilo que ela falasse, ela deveria exigir que fosse cumprido. Então, se ela falasse que podia fazer alguma coisa, as crianças tinham total liberdade para fazer porque a mãe permitiu. Se ela falasse não, de maneira nenhuma ela podia voltar atrás. Mesmo se houvesse briga, choro, manha, a gente sabe do que esses queridinhos são espertos para tirar de nós o sim. E foi muito interessante porque eu falei numa sessão, falei na segunda, eu falei, olha, como você está chegando agora para poder colocar uma ordem que não existe em nada, você tem que chegar para eles e explicar, olha, a partir de agora, a mamãe, tudo que ela falar vai ser exatamente assim. Se eu falar pode, pode. Se eu falar que não pode, você pode chorar, gritar, você não vai conseguir me mudar, porque eu estou dizendo não. Então, a minha palavra vai ser sim e a minha palavra vai ser não. Simples assim. Na outra sessão ela chega. E aí eu falei, então, como foi? Ela falou, foi muito bom. Reuni todos, falei com eles tudo o que precisava e eles ficaram ouvindo atentamente e eu comecei a ser rigorosa naquilo que eu estava colocando como limites. Todo mundo precisa de limites. A criança principalmente, porque ela vai se sentir amada se ela souber que há limites que a protegem. Então, eu comecei a falar e eles pediam uma coisa, eles brigavam, não, sim, não. E aí, a filhinha pequena dela, um geninho, uma graça, num determinado momento ela foi tomar banho e ela chegou lá para tomar banho, pequenininha mesmo, acho que ela devia ter uns 4, 5 aninhos, e a mãe falando, vamos lavar a cabeça, preciso lavar, teus irmãos também já estão tomando banho, aquelas coisas de horário de banho em casa que você sabe como é. E aí, a menina, quando a mãe foi passar o shampoo, virou para ela e falou assim, mamãe, eu já falei que eu não quero que você passe shampoo, que eu lave a minha cabeça. E nós rimos muito, porque ela pegou aquela passagem, que é uma palavra tão séria, né? Se você está dizendo sim, é sim, se você está dizendo não, é não. Como diz a palavra, a tua palavra seja sim, sim, não, não. Eu já falei, eu não quero que você lave a minha cabeça. Por isso que eu falei no início de que foi uma coisa que eu comecei a rir muito. Nós rimos muito naquela sessão porque ela percebeu muito rápido e ela era realmente a que mais precisava daqueles limites, né? E por que eu resolvi trazer essa meditação hoje pela manhã? Nunca nós vimos tantas notícias falsas, nunca nós vimos tantas situações que nós nem podemos crer se elas são verídicas ou não. Hoje em dia você pode fazer o que você quiser na mídia, você pode inclusive colocar pessoas em lugares que eles não estão, você pode atribuir a pessoas coisas que elas não fizeram, nem falaram, você pode numa foto fazer a montagem como se as duas pessoas estivessem presentes naquele momento, naquele local.
e elas não estavam. Tudo isso é feito justamente por causa da mídia social. Eu não estou dizendo aqui que a mídia social é algo terrível, que você não deve usar. É a mesma coisa com televisão. A televisão, ela é boa, desde que você saiba usar, saiba ouvir, saiba ver que tipo de programação seus filhos estão assistindo. É assim que nós temos que ver. Mas hoje em dia, nós ficamos assustados de ver como o mundo, todo mundo mente. É impressionante, parece que isso daqui é a doença do século. Você, para se ver livre de uma situação, fala que eu não estou agora, depois eu falo. Porque você não quer falar e você não somente como usa pessoas para estarem junto da tua mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Jesus, ele não tem nada a ver com o diabo. Não pode haver na tua vida e na minha vida nada que diz respeito ao diabo. Ele não é meu pai, ele não é teu pai. Na tua boca não pode haver mentira. A tua palavra tem que ser exata. Você tem que saber exatamente o que você está dizendo e você está dizendo a verdade e por causa desta verdade você está com um caráter firmado porque você é uma pessoa que não mente. Você não tenta ajudar a situação, você não tenta deixar mais bonita a história. Você é aquilo que você é. Eu creio, eu falo. Eu ajo desta maneira porque eu sou assim. Você consegue entender como nós precisamos, e muitas vezes nós precisamos realmente nos policiar, mas e muitas vezes eu e você precisamos mais do que nos policiar, nós precisamos pedir para Deus uma graça para que da nossa boca não saia absolutamente nada que venha entristecer o Espírito de Deus. Como você tem usado a tua boca? Você que conhece a Jesus, você que se diz filho de Deus, você que crê em Deus, você mente? Você realmente, tudo aquilo que você fala, que você fez, que você acontece, é tudo isso mesmo? Será que você precisa dessa enrolação para fazer o teu ego ficar melhor? Ou fazer com que os outros achem que você é mais do que você realmente é? Queridos, vamos partir do princípio que está escrito, somos todos pecadores. Em nós não há bem algum. Se não for Cristo vindo em nós e através de nós e por nós, nada vai acontecer na tua vida nem na minha vida. Então nós temos que pedir a Deus diariamente, Senhor, sonda o meu coração, coloca, Senhor, nos meus lábios, Pai, uma trava para eu não ser de maneira nenhuma usada pelo diabo. Como assim, Raquel? Você está querendo dizer que eu sou usada só porque eu falo uma mentirinha, uma bobageira? Não existe isso de mentirinha, de bobageira. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ele é o pai da mentira. Em Deus não há absolutamente nenhuma mentira. Nós não podemos confundir as coisas. Cristo, quando ele vem e ele fala o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Palavras ditas por ele. Ele se coloca, o nome que ele se chama, não apenas o caminho, não é um caminho, é o caminho. A verdade. Ele é a verdade de Deus, o verbo que se fez carne e que morreu no teu e no meu lugar. Sabe? Não dá para a gente ser meio crente, não dá para a gente ser meio cristão, não dá para a gente ser meio evangélico, não dá para você ser amigo de Deus. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Então, qual é a minha proposta para essa manhã? Para que você pare e reflita, pense mesmo. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo traga a tua consciência. Você tem andado em caminhos que são caminhos retos, caminhos de graça, caminhos onde a verdade está imperando. Vamos orar? Tremendo, não é? É uma meditação muito forte. Vamos lá. Pai amado e querido, Senhor, a tua palavra diz que sem o Senhor nós não podemos fazer
absolutamente nada. Sem mim nada podeis fazer, é o que está escrito. Então, nesta manhã, Senhor, por este dia que se chama hoje, que o Senhor nos dê graça para que nós possamos passar o dia na Tua presença, fazendo a Tua vontade, falando a Tua palavra, mas não permita, Senhor, que os nossos lábios, eles venham a ser usados pelo inimigo, quer seja por bobagem, por brincadeira, não permita, Deus. Nós queremos fazer a diferença para o Senhor. Nós não estamos aqui para querer mostrar belezura para ninguém. Nós queremos agradar a um só, e este se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, meu querido, com essa meditação, com esse tempo que você parou para ouvir esse maná diário, sonda teu coração. Vê o que precisa ser mudado, adequado. Começa a pedir para Deus, para Ele colocar a guarda mesmo na tua boca. Quando você tiver uma vontade de... Só um alerta. Tem horas que você promete uma coisa, nós vamos fazer isso. Mas por causa do coronavírus, você não consegue cumprir, você não consegue sair, você não consegue. Isso não é uma mentira. Você estava se propondo a. Mas chegue para a pessoa e explique, para que ele não ache que você mentiu para ele. Você entende como ficam as coisas? Seus filhos estão te olhando e observando. Eles vão fazer exatamente o que eles virem você fazer. Qual é o seu testemunho de vida? Como tem sido a tua vida diante de Deus e diante dos homens? Eu oro para que você, como Jesus, esteja crescendo diante de Deus, mas também diante dos homens. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.